ao Chocolate com Pimenta, seu podcast favorito de relacionamentos. Meu nome é Laura do Bugraz, essa é a Duda Nogueira. E aproveitando para pedir para vocês deixarem já o seu like, comentem aí abaixo quais outras pessoas vocês querem que a gente entreviste na próxima temporada. E se inscreva no nosso canal, por favor. Por favor. Por favor. Hoje o nosso estúdio está iluminado com o brilho e carisma da convidada de hoje, que é muito especial. Ela inspira milhares de pessoas, principalmente com as suas viagens, que, by the way, ela que organiza tudo. Ela honra o legado da família no ramo da comunicação, mas construindo sua própria trajetória. Hoje vamos falar de família, desafios, trabalho e, claro, vamos falar de amor. Com vocês, Jéssica Tivita! Que lindo! Amei! Vocês são perfeitas. Que honra estar aqui hoje. Sério, eu fiquei tão feliz com o convite. Obrigada. Muito obrigada por Eu amo participar. podcast, assisto todos os episódios, acompanho muito. Juro, amo, muito amo, amo. feliz. E vocês Ai. que brilham, vocês são a luz disso tudo. Então, Ai, tamo muito lá. obrigada! Pra começar, a gente quer voltar um pouquinho e falar um pouco sobre a sua criação, sua família. E uma pessoa que é muito referência, a gente já sabe, da sua vida e no seu estilo, é a sua mãe. Conta bastante como que é, qual a história da sua mãe, como é que ela influenciou o seu estilo? Gente, a minha mãe, muita gente não sabe, mas a minha mãe nasceu no Líbano. Tipo, ela não só é libanesa, porque, né, a gente fala, ela é libanesa, meu pai é italiano e tal. Minha mãe é real libanesa, então ela nasceu no Líbano, ela veio pro Brasil com 8 anos, então, tipo, razoavelmente tarde, né? Verdade? Aham, muito. E ela é muito libanesa, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito brasileira. Eu acho que ela é muito um camaleão, assim, ela se adapta em todos os lugares que ela vai, né? Ela consegue, tipo, do 8 a 80. Ela carrega muito da cultura libanesa ainda? Muito. Ela fala. Bom, meus avós não estão mais aqui, mas ela falava árabe com meu avô e francês com a minha avó até o Olha. final, assim. Então, ela é muito, sabe? Uhum. Muito, tipo, Arab mama, eu falo. Que engraçado. Então, em relação a estilo, eu acho que ela tem essa pegada, assim, mais maximalista, né? Acho que desde pequena eu sempre vi ela como uma figura meio diva. Ela é muito diva, ela é muito... Sempre foi muito estilosa. Então você puxou pra ela. Eu acho que sim, mas ela fala que desde que eu sou pequenininha, assim, eu mesma queria me vestir, sabe? Eu escolhia os meus looks, ela fala que ela até tentava, assim, tipo, não, filha, usa isso. Ela, não, eu quero usar essa bota com brilhos e penas, tipo, eu escolhia. Então, eu acho que é quase que uma genética, né? Tipo, esse amor pela moda. Que legal. Então... E na música também, não tinha algum envolvimento de música? Sim, a minha mãe trabalhou na MTV. Na verdade, Legal. o meu pai trouxe a MTV pro Brasil. Não sabia que A legal. Abril, né? A MTV era Aham. parte da Abril. E a minha mãe... Minha mãe e meu pai, né, estavam na MTV desde o começo. E minha mãe era responsável pelo talent management. Então, ela cuidava dos artistas, das bandas que vinham de fora pra, né, fazer shows e, enfim, gravar clipes no Brasil. Ela era responsável por cuidar deles. Então, ela tem muitas histórias muito engraçadas, assim, com astros do rock. Que demais. Gente, é muito doida, assim. Ela me mostra umas fotos dela na época da MTV. Ela era completamente diferente, sabe? Ela era, tipo, rockstar mesmo. O cabelão. E eu sei que você tem um avô que fugiu da guerra, né? Foi uma coisa assim? Então, a minha mãe... A família da minha mãe fugiu da guerra do Líbano, né? Aham. Então, eles vieram pela guerra. E o meu bisavô... Na verdade, ele nasceu em Nova York. Aí, ele foi criado em Milão. E aí, no começo da Segunda Guerra Mundial, eles foram pra Londres. E de Londres, no mesmo ano, assim, eles foram pra Argentina. E da Argentina meu Deus. vieram pro Brasil. Daí E que aí- vem seu DNA de viagem. É né? uma loucura! E aí, foi quando ele criou a editora Abril. Legal. Então... Mas como que surgiu, assim, essa criação da editora? Então, o irmão do Vitor já tinha uma editora, né? Que o símbolo era a árvore, na Argentina. E aí, ele resolveu abrir no Brasil. Que legal! Legal. E tudo começou com o Pato Donald. O quê? Aham, eles tinham uma revista de, tipo, comics Aham. do Pato Donald. Nossa, que É. demais! E aí, então, você crescia, você achava sua mãe cool? Ou você achava, Achava tipo... minha mãe muito cool, gente. Que é difícil sua filha achar a mãe cool. Na adolescência, você fala assim, nossa, para com isso. Eu acho que assim, teve uma época lá na minha adolescência, nos meus 16, 17 anos, que tipo, né? Sim. Mãe sai. E a gente brigava muito. Então, assim, não era também
Obviamente, sempre foi mil amores, mas a gente teve a nossa época. Aborrecência, toda filha tem. É que eu me trancava no quarto, minha mãe ficava assustada, ela abre a porta. Mas, sim, acho que em geral ela sempre foi, tipo, um ícone, assim, Legal. pra mim. E hoje uma você vê referência. muito ela? Muito, muito. E eu sei que você, assim como nós, também tem pais separados. Sim. Bem-vinda ao clube. Bem-vinda não, faz tempo. Mas como que você levou isso? Então, pra mim, foi muito difícil, porque eu sempre via, né, os meus pais como, tipo, um power couple, assim. Uhum. Acho que de pequena, né, mais, tipo, crescendo, assim. Então, isso foi muito bom, até pra minha criação, minha infância, né, eles sempre foram muito unidos. Mas, na verdade, os meus pais se separaram quando eu tinha 18 anos. Foi no Caraca! ano que eu me mudei pra Londres, na Aham. faculdade. Então, eu já era mais velha, tipo, não foi, assim, um trauma de infância, sabe? Aham. Que é muito comum, né? Sim. E foi no meu primeiro ano de faculdade, e eu tinha acabado de começar a namorar o Vitor, assim, então eu acho que eu não senti muito. Até porque eu não presenciei muito de perto, né? Eu Sim. tava lá, então, obviamente, vinha de férias pro Brasil. E aí eu sentia um pouco, achava meio estranho, até porque, né, os dois, tipo, mudaram de casas, né? Claro. Eu voltava e eu falava, "Não, mas onde que eu moro? Tipo, qual é a Aham. minha casa?" Porque minha mãe, né, quis vender a casa que a gente morava, então ela foi pra um apartamento, e aí minha nova casa era um apartamento, e, tipo, a casa do meu. Enfim, era estranho, né? Mas eu acho que eu não senti muito de perto, né? Sim. E aí, depois de 4 anos, quando eu voltei pra São Paulo, né, pós-faculdade, foi quando eu falei, nossa, meus pais realmente se separaram, né? Demora pra muito cair a Demora. ficha. Comigo demorou total Por também. quê? Porque eu também já era mais velha e eu Vocês também tinham já quantos morava em anos? São Paulo. Eu acho que eu tinha uns 20 também, foi Ah, próximo a tá. você. E aí, quando você é criança, realmente é muito mais traumático. Quando você Eu já é acho que mais sim. maduro e tal, você leva numa boa, você quer que eles sejam felizes. É. Só que aí, com o tempo, eu fui sentindo falta de algumas coisas, Uhum. tipo viagem em família e Uhum. tal. Verdade. Mas Exato. concordo que todo mundo tem que ser feliz. Mas isso É. de viagem de família, eu falo que foi a única parte boa, porque aí a gente fazia. Eu e meu irmão, né? A gente sempre fazia 2 viagens Era tudo em dobro, é muito bom. em julho. Tipo, a Presente gente em vai pra dobro. 2 lugares, tá tudo bem. É, lado muito bom. mesmo. E quais traços você pegou do seu pai, especificamente? Nossa, eu acho que o meu pai é muito free spirit, assim. Eu acho que ele é muito desapegado, sabe? Ele é muito de bem com a vida. Então, eu acho que isso eu puxei ele. E eu acho que o lado. Eu não sei, eu acho meu pai muito cool. Ele A minha parece mãe ser. também. Cool mom, é Mas, tudo, né? os dois mas- parecem Por isso que muito você é cool. cool. Não tinha, Tipo, não tinha muito como. cool, alternativa. mas eu acho que eu peguei um lado cool meio diferente da minha mãe, bastante do meu pai, né? Que é o lado mais, tipo, de boa, e tá tudo bem, Ai, e legal. enfim, meu pai também gosta muito de, ele é, tipo, isso é um pouco diferente, mas ele tem poucos amigos, né? Eu, em compensação, tenho muitas amigas e amigos, mas eu falo que eu tenho, tipo, os especiais, sabe? Então, eu acho que, tipo, pra contar mesmo, eu puxei, de amigos, eu acho que eu puxei esse lado dele. Legal. É. E pra quem não sabe, a gente estuda na mesma escola, É? na nossa infância. A Laura Mas- é uma série acima. Era uma série acima. Mas conta sobre a sua experiência de estudar numa escola americana. O que você achou, assim? Você achou que foi uma coisa boa? Você botaria seus filhos pra estudar lá? Gente, isso é uma questão na minha vida, por causa Jura? do Vitor. Aham. Mas conta. Porque eu vi fez Miguel de Cervantes, né? Que é espanhol. E o Vitor é muito espanhol. Tipo, ele. Literalmente, né? Muito. Aham. É, A sim, a família família dele. dele é espanhola. E o Aham. avô dele fundou o Miguel. Então é assim. Gente, mas não eu dá. amo a Graded. Tipo, Fudeu. assim, o meu avô fez Graded, sabe? Então a gente tá assim, num dilema. E ele. Não, é Miguel. Eu, tipo, não é Graded. Olha, eu acho que quem carrega 9 meses na barriga ganha. Eu também. Escolhe eu, nome. Eu falo, Vitor, você sabe que no final eu que escolho. É brincadeira, Vitor. Você escolhe o nome. É verdade. Nem Verdade. E eu fico na dúvida, se você tiver que colocar os filhos, tipo, na primeira parte de vida ou na segunda, também não sei qual que é a melhor resposta. Porque, imagina, você pode ensinar o inglês pra eles mais cedo, É. que é muito bom, mas também de contrapartida depois, pra ir pra faculdade fora, também é muito melhor a escola americana. Exato. Eu juro que eu não sei qual que eu Eu não colocaria. sei, eu juro que eu não sei. Eu acho que talvez eu faria no começo Miguel e depois Graded. Que foi, eu fiz isso, né? Eu comecei no St. Paul's. Bom, já era inglês. Ah, verdade. Mas eu fiz St. Paul's e Graded. Aham. E eu acho que, pra mim, pelo menos pra preparação pra faculdade, a Graded foi muito boa, sabe? Então eu acho que eu faria essa ordem. É. Você gostaria que seus filhos fizessem faculdade fora também? Acho que sim.
E como foi o processo de escolher fazer a faculdade em Londres? Gente, cara, eu apliquei pra várias faculdades. Na verdade, a primeira opção era UM, em Miami, né? E eu, Ai, que você é apaixonada por Miami, eu sou né? viciada em Aham. Miami. Eu falo que Miami, tipo, é o meu lugar no mundo. Eu apliquei pra UM, entrei em UM. Só que aí quando eu entrei, eu acho que eu falei, eu não sei se eu quero que Miami seja o meu lugar de estudos, porque é o meu lugar de férias, sabe? Então eu acho que nessa hora eu falei, eu não sei se eu quero ter essa imagem de Miami. Acho que eu quero que continue sendo pra sempre Uhum. Faz meu muito escape, sentido. sabe? Aham. E aí foi, juro, assim, na hora que eu entrei, eu falei, tá, acho que eu não quero mais. Tipo, eu cheguei a visitar, eu fui e tal, vi demais a faculdade. Uhum. E Londres, a minha mãe é apaixonada por Londres, assim, desde que eu sou pequenininha. Ela é, tipo, ela é muito londrina, sabe? Aham. E ela ficava, mas e Londres, e Londres, e Londres? E aí eu falei, gente, tá bom, vamos conhecer vamos conhecer Londres. E eu conheci várias faculdades em Londres, e quando eu fui pra Regents, né, conhecer o campus, eu falei, tá, este é o meu lugar no mundo. E eu conheci o Vitor Aham. nessa viagem de conhecer faculdade. Jura? Aham. Ele já morava lá? Já morava lá, ele já tava lá há 2 anos. Mas a gente ainda vai chegar no É. Vitor, calma. Então, Queremos ele influenciou saber muito também, disso. óbvio, Aham, né? que Influencia. legal. Sim. É engraçado que muita gente fala, você não pode tomar decisão por causa de homem e tal, mas eu mudei pra São Paulo também muito influenciada por Aham, isso. sim. E isso desencadeou várias coisas na É, minha vida. Sim, verdade. Não tem como a gente bloquear esses Exato. sentimentos. E a vida vai te levando mesmo Total. em É, tais total. Foi um direções. push, na verdade, né? Porque, óbvio, ele é, assim, um super push. Tipo, Uhum. eu falei, tá, eu amei. Porque eu acho que se eu não tivesse amado a cidade nem o campus, eu acho que eu falei, bom, tudo, Uhum. tipo, eu nem tinha ficado com ele, né? Uhum. Então, acho que ele não influenciaria tanto assim, mas com certeza, tipo, eu tô gostando dele. Foi um. Mas Vai. Microfator. É. É. Eu lembro, eu também me mudei pra São Francisco. Eu já tava namorando o Henrique faz poucos meses. Só que eu lembro que eu fiquei nessa noia, tipo, será que é a decisão certa? Porque é uma decisão de vida, logo depois da faculdade. E aí eu lembro que eu falei com a minha mãe falou assim: filha, mas é uma cidade muito grande. Tipo assim, tem tudo pra oferecer pra você. Exato. E ela falou assim. E tudo bem, se você terminar, não é que você tá indo pro Kansas, entendeu? Tipo, você tá indo pra uma cidade Exatamente. muito normal, sabe? Igual você em São Paulo. É, São Paulo, e eu em Londres. Londres. Não é, É, exatamente exato. isso. É. Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, exatamente. Mas é uma influência, com certeza. É. Mas você sempre soube que você ia fazer faculdade fora? Sim. Legal. Sim. Na verdade, não, faz muito tempo. Gente, vai fazer 10 anos É verdade, do meu para. reunion. Aham, sim. Socorro. Acabei de ter o meu. Esse ano, Aham. ano passado. Ano passado, em dezembro. É. É uma loucura. Não, juro, é uma trip. Já voltou pra escola depois? Não. Muda muito, né? Eu tive, tipo, um mindfuck. Porque, assim, tava explicando sobre a reunião de 10 anos. Que é assim, uma coisa já é uma coisa que buga a sua cabeça você encontrar toda a sua sala É. num bar. Ou se você visitar a escola sem o pessoal, também buga. Porque Aham. vem uma enxurrada de memórias. Agora, você Na trazer escola. todo mundo da sua sala na escola, seu cérebro dá uma pifada, assim. loucura! E a gente foi até o final, porque eu estudei lá desde os 5 anos de idade. Então, a gente Aham. foi até as salas Ai, de o quando a gente era kindergarten. babies. E, tipo, eu juro, me arrepiei. Assim, é muito Ai, louco. Isso é meu sonho, por favor. Por favor, galera do Galo lá, vamos fazer uma reunion. Você amo. devia organizar, porque se quem não Super, organiza, exato, alguém precisa organizar. alguém precisa organizar. Então Não, pode mas ser por você. favor, alguém organiza. Mas conta, então. E Eu você. juro que eu vou de São Francisco até Brasília. Não, eu juro, eu marquei. Eu falei assim: eu não vou perder essa reunião de 10 anos, que eu penso nessa reunião desde Não, que eu me formei. Exatamente, eu também, tá na minha agenda já. Tá na minha A agenda, data. E, tipo assim, real. vai acontecer. Mas eu tem vou uma estar- data certa? Tipo, 10 anos, sei lá. É que assim. Não, acho que tem que. Porque muita gente mora fora, né? Então acho que tem que ser dezembro ou quando tá todo mundo aqui, não é? Exatamente, eles mudaram, porque a gente se forma em maio, só que aí eles mudaram pra dezembro pra poder acomodar as pessoas que não, sei lá, porque Que não mais moram difícil, aqui. né, vir, sei lá. E aí maximizou a chance Tipo, de irem. Natal, tá, né? Acho que a maioria das. Bom, quem ainda tem família no Brasil, volta, né? É. Então. Mas Vai. então, eu cheguei a prestar vestibular. Caraca! Juro. Ou eu não sei se eu cheguei a prestar vestibular ou se eu fiz, tipo, O pré. pré. Aham. Não é que tem, tipo, uma. Uns testes, Cursinho? assim. Uns testes. Aham. Não, nem fiz entendi. cursinho. Eu prestei Belas Artes. E Pra fazer o FAP. quê? Você fez, Art. Porque eu tava no meu mood. Ai, gente, juro, tipo. Mas Eu nem cool, pintava pronto. bem, que dó. Não, mas... Belas Artes eu acho que era, tipo, era artes em geral. Que legal! Não, juro, e FAP era
Não lembro. E em Marketing, Londres não você lembro. estudou o quê? Eu fiz marketing. Legal. É. E você aplica muito no seu trabalho? Muito, gente. Eu acho que marketing é tudo, né? Hoje você consegue aplicar marketing pra vida, assim, literalmente tudo. Então, Verdade. na verdade, eu entrei na Regents em um programa que eles tinham, que era um programa americano. Porque são algumas escolas dentro da universidade, né? Então, eu entrei na americana e foi horrível. Foi tipo, o que eu estou fazendo aqui? Mas como assim um curso americano da Tipo, o Regents? modelo americano. Ah, é? Era como se fosse uma faculdade americana em Mas Londres. quais diferenças tinham, assim? Você tinha vários modules. Então, eu acho que nos primeiros anos você não precisava, tipo, focar só em marketing, por exemplo. Então, era uma coisa meio... Era bem American, sabe? Tipo, que você faz várias outras coisas, Exato. né? Gerais. Gerais, E exato. aí, depois você se especializa. Exatamente. Ah, tá. Era algo assim, mas era muito confuso. Eles não... Assim, era muito... Eles tinham acabado de abrir essa escola. Aí eu falei, acho que não. Aí eu me mudei pra escola britânica mesmo, da Regents, que, tipo, é a mais antiga, enfim. Pra fazer Events Management. Caralho! Nossa, que legal! Legal. Gente, eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Aí eu fiz 1 ano de Events Management. Aí eu falei... Aí me bateu um negócio, eu falei, eu não vou me formar em Events Management. Tipo, eu nem sabia se eu queria ser, sei lá, planner de festas, sabe? Aí eu fiz 1 ano de Events Management, que eu juro que eu acho que me ajudou muito no meu casamento. Útil pra caramba! Serviu pra alguma coisa. Serviu pra alguma coisa. E aí eu saí de Events Management e me fiz marketing. E aí eu Legal. acho que foi the best of both worlds, assim. E eu acho que marketing é tudo. Você sentiu muita diferença cultural do Brasil com Londres? Não na cidade, sim, né? Porque os ingleses são, assim, um pouco mais frios e fechados, né? Então, tem... Até que Londres é bastante internacional, né? Então, não tanto quanto eu achei que seria. E na faculdade, era tipo, eu falo, é o mundo dentro de uma faculdade, né? Porque eu acho que eu conhecia, tipo, 2 britânicos na faculdade. Tem gente da Europa toda, né? Toda, tipo, Rússia... Todos os lugares. Muita Sim. gente da China, né? Muita gente da Rússia. China, muita gente de Saudi Arabia, tipo... Pra network, eu falo que a minha faculdade foi quase mais pra networking do que pra estudos. Então, eu conheci muita gente muito legal, sabe? Então, Você mantém contato? muito. Uma das minhas melhores amigas é alemã, né? E eu vejo ela... Eu falo, cara, eu vejo ela, tipo, mais que eu vejo minhas amigas de São No Paulo, Brasil, juro. Eu tava com ela agora. Então, a gente vai se encontrando pelo mundo. É muito legal. E você convivia com brasileiro ou não? Quase nunca. Então, os brasileiros... eu acho que a Insper tinha um programa de intercâmbio com a Regents. Então, todo semestre tinha brasileiros diferentes, né? Então, eu não tinha, assim... Tinha, acho que 2 brasileiros... 3 brasileiros que eram fixos, assim, os 4 anos. Mas todo semestre tinha brasileiros novos. Então, isso era bem legal. Mas eu acho que a minha turma, assim, não era de brasileiros. O que eu acho que pra mim foi muito bom, né? Porque, tipo, eu fui até lá. Acho que eu queria... né? Viver a escola, Exato. É. Mas sim, tinha bastante brasileiro. E na hora de voltar, você queria ficar mais ou já tava louca pra voltar pro Brasil? Eu acho que eu tava louca pra voltar pro Brasil, porque eu sentia muita falta. Mas eu acho que assim que eu cheguei no Brasil, eu falei, tá, eu quero voltar. Juro, era muito louco. Tipo, eu falava, cara... E quando eu tava lá, eu tava com muitas saudades daqui. Quando eu tava aqui, eu tava com muitas saudades de lá. É Então, assim que eu me sinto. não é? É muito doido. Muda a sua cabeça pra sempre, né? Pra sempre. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não. Mas aí você tem vontade de voltar pra Europa? O que você sente, assim? Não, eu acho que se eu fosse morar fora hoje, acho que eu iria pros Estados Unidos. Miami. Miami. Tem chance de morar em algum outro lugar além de Miami, nos Estados Unidos? Ou você não gosta tanto? Vem pra Califórnia, Tchê. Então, gente, eu queria muito... Eu juro, o meu sonho, assim, de adolescente era ser uma California Girl. Tipo assim... E estudar com as 801, né? Que, óbvio, não, meu sonho real. Mas eu juro, eu não fui porque eu tinha medo do terremoto. Tipo, muito louca, né? Se bem que outro dia, você tava lá quando teve aquele aviso do terremoto? Em Sim. novembro? Mas Um tava aviso assim, tenso. Tava todo mundo do nosso grupo de amigos surtando no WhatsApp. Eu tava
literalmente fazendo Nem aí. pilates. Mentira É que eu tava em teve. Nova York, aí o nosso grupo de brasileiros da Bay Area ficou assim: gente, vocês estão pegando o carro, cadê o cachorro? Vamos, tipo, vamos sair da terra, não sei o que, tipo assim. Eles estavam Eu ia assistindo pro surtar. alto. Não, não era alto, era tsunami. Era Ah, tsunami. porque... Tsunami. aham. Era um alerta de tsunami, sei lá, que vinha do Japão, uma coisa assim, sei lá, foi muito Oh my louco. God. Mas enfim, é um medo real, pode acontecer uma coisa muito tensa. Mas, gente, eu deixei É. de viver, sabe? Aham. Mas já visitou a Califórnia? Você gosta? Eu fui em 2014 Ah, pra legal. LA. Faz tempo. E San Fran também, mas assim, faz mais de 10 anos. É. Eu quero muito voltar. Muito, Ah, muito, é muito muito. legal, É. a vibe. Eu acho que sim. Califórnia seria ou Miami ou Califórnia. Acho que são Legal. os únicos 2 lugares nos Estados Unidos que eu me identifico, sabe? Que Sim. é mais solar, é mais. Se bem que Londres é zero solar, né? E você adaptou bem lá em Londres mesmo assim? Muito, porque tem muita gente que não consegue pelo clima, né? É. Que sente muita falta, assim, do sol. Mas eu acho que zero me afetou, mas é muito engraçado que quando eu voltava pro Brasil, eu ficava, tipo, tirando foto do céu. E minha mãe falava, o que você tá fazendo? É um dia normal. muito Eu, cedo mãe, lá, tá né? sol. E ela, tipo, sim, filha, tá sol. O que tem? Não tá cinza. Muito cedo. Tipo, no inverno, assim, 3, 4 da tarde. Caramba. É bizarro. Eu estudei em Londres já também. É? Daí eu lembro que eu saía da escola e já tava escuro. É muito doido. Muito Não, e louco. de final de semana, quando você saía, tipo, sábado, no inverno, né? E aí você dormia até mega tarde, acordava, tinha, tipo, 1 hora de sol. Ah, Muito verdade, bizarro. verdade. Desesperador. Nossa, naquela fase também que a gente sai muito com É. 18 anos, assim. Você saía muito na faculdade? Muito, gente, eu falo, cara, hoje eu saio. E a gente saía assim, de quarta a sábado, né? Aham. Era muito doido. E hoje Quarta era o melhor quarta dia. era o melhor dia. Era o dia da Cirque. Era muito Muito legal. bom. Conta dessa balada que é muito louca, pra quem não A conhece. Cirque, gente, pegou fogo. O quê? Jura? Mas aí eles reabriram em outro lugar. Mas aí eu acho. eu Mas sempre- alguém se machucou? Ah. Não, eu acho que foi durante o dia, assim, tava Gente, que bom. fechado. É, Nossa. óbvio. Mas Agora eu tô pensando se eu fui no do novo ou no velho. Eu fui em 2018 ou 19 pra Cirque, em Londres. ai, eu não sei que ano que Que engraçado, mudou. tá? Mas conta Mas sobre é essa balada. muito doido, né, gente? Era, tipo, meio temática, assim. E tinha várias atrações. Meio Meio psicodélica. psicodélica. Atrações com, tipo, fogo, no caso. É. Não pegou fogo por isso. Será que ainda é legal? Não sei. Também não sei. Porque faz muito eu acho tempo. que hoje em dia deve ser um pouco brega, né? Ou não? Eu acho que sim. Não, e abre tantas Mas novas, era tudo. né? Era muito legal. É. Tá, Ou a gente que era ia- brega. a gente ia Tô não era brincando. brega. E tem um equivalente, assim, ou pelo menos análogo em Nova York, que chama The Box também. Ah, Gente, mas muito tem legal, The Box The em Box. Londres também. Tem The Box em Londres. Aquilo é uma Tem, eu já loucura. fui na de Londres. É. É, não, mas é bem The Box eu acho que é um diferente. nível a muito mais. diferente. É um nível a mais. É. Não, É. gente, e eu levei o meu pai Não. no The Box no aniversário dele. Mas ele sabia? Tipo, o que Ele sabia que era um lugar louco, mas, tipo, acho que ele não sabia o que esperar. E aí, era aniversário dele, então chamaram ele no palco. Aí lavaram o cabelo dele no palco, tipo... Meu que Deus. o Em lavaram. Nova York ou Londres? Porque é muito... Em Londres. É uma loucura, não é? É uma loucura. Pra quem não conhece, Box é uma balada que tem uns shows muito diferentes e meio nojentos. às Nojentos. vezes. Nojentos. Enfim, pesquisem. É. Só isso que a gente Só, pode falar. que assim, tentar explicar, vocês vão Não achar a dá. gente uma louca, tipo assim. Eu não tenho assim, coragem. acredito. Vocês iam nisso, né? Eu não tenho coragem de explicar. Pesquisem depois. E vão, se vocês tiverem uma mente aberta, porque é muito divertido, juro. As minhas noites favoritas. É divertido. Tipo, É engraçado. são, às vezes, lá. É muito engraçado. Enfim. E você tem irmão, né? Eu tenho um irmão mais novo, Bob. Ai. Bob? Roberto. E, como- Mas ele é muito Bob. Tipo, ele é zero Roberto. e ele pegou quais traços, assim, da sua mãe, do seu pai? Ele é muito diferente de você? Eu acho... A gente é opostos. Ele é Em 2 tudo. anos mais novo, né? E a gente é opostos complementares, sabe? Tipo, yin e yang, assim. Porque tudo que eu sou loud, tipo, falante, gosto de sair, festa e tal, ele é o oposto, sabe? Ele gosta de ficar em casa, jogando videogame dele, com os amigos dele. E é isso, sabe? Ele é bem mais fechado que eu, mas ele é muito carinhoso. Uhum. Eu acho que nesse lado de ser mais caseiro, ele puxou mais meu pai. Uhum. E o meu lado mais social butterfly, eu puxei mais a minha mãe. Legal. Então, Aham. mas hoje em dia, quando a gente era mais novos, eu acho que a gente era bem mais diferentes, né? E eu Uhum. acho que hoje em dia a gente tá
cada vez mais parecidos. Aham. Eu acho que tem isso, né, com a idade, assim. E ele mora no andar acima do meu. Então, a gente a gente se mudou, a gente saiu da casa dos meus vocês pais. são neighbors. A gente é neighbors, então a gente Legal. ainda, tipo, mora juntos. Ai, que Aham. delícia! Então, é muito bom, Nossa, que preciosidade. É. Porque não tem preço isso, Não. sério. É muito bom. Continuar, assim, junto, né? Aham, E legal. como foi sair da casa dos pais? Então, pra mim foi ok, porque eu acho que eu saí da casa dos meus pais quando eu fui pra faculdade, né? Aham. Então. Porque quando eu voltei, meus pais. É o que eu tava falando, eles já estavam separados, então não foi assim. Nossa, eu voltei pra casa. Eu já tava namorando o Vitor há 4 anos, né? Porque eu comecei no primeiro ano de faculdade. Então eu já meio que. E como a gente ficou 4 anos juntos em Londres, eu já dormia muito na casa dele, e ele na minha. Então é quase como se a gente tivesse voltado pro Brasil e a gente a gente já tava morando junto, sabe? E eu ficava um pouco na minha mãe, um pouco no meu pai, um pouco no Vitor. Então eu não Nômade. saí, não tive meu momento de sair de casa, né? Além do ir pra Londres. Mas quando eu fui pra Londres, eu falava, bom, eu vou voltar pra casa, tipo, tá Aham. tudo bem. Mas sente, óbvio, eu acho que na primeira semana pós-casamento, eu chorei todos os dias. Ai, porque você se mudou meio que na mesma época do Meu casamento? casamento civil. Ah, civil, aham. O casamento civil, a gente já tava morando em casa. Então aham, eu tava tá. ok. Mas na primeira noite, assim, no apartamento Sim. novo, eu falei, nossa, é pra sempre, sabe? Aham. E aí eu chorava, ligava pra minha mãe. Ai. Juro. Mas Ai, eu acho pelo que é menos é a mesma muito natural, cidade. né? O problema é a gente. É. A cidade é. Nossa, não, outro país, outro Tadinhos outro dos meus hemisfério. pais. Sim. Nossa, eles sofrem. Então, os nossos pais sofrem Ai, muito. não. Mas foi uma questão você namorar a faculdade inteira? Tipo, desde muito nova, assim, pra você? Ou você sentiu muito conforto nisso e foi muito natural? Então, o Vitor é muito, muito tranquilo, muito de boa. Tipo, acho que o nosso relacionamento, assim, inteiro se baseia, a base é que a gente é muito free, né? Então, eu acho que, óbvio, às vezes passa pela minha cabeça, tipo, putz, será que eu aproveitei o suficiente? Porque ele falava, meu, vai sair com suas amigas, só que eu não queria, tipo, eu queria ficar em casa com ele assistindo Netflix, sabe? Sim. Mas aí ele se formou, isso no começo da faculdade, aí ele se formou 2 anos antes de mim, né? Porque ele já tava há 2 anos, aí ele se formou e ele se mudou pra Madrid. Pra ficar perto de Londres, porque se ele voltasse pra São Paulo. E como a família dele fica muito entre São Paulo e Madrid, ele falou, bom, então eu vou pra Madrid esperar você se formar. E aí a gente fazia, tipo, Londres-Madrid, que era um long distance, mas era um long distance ok, né? E aí eu acho que nesses anos que ele tava em Madrid, eu me sentia mais à vontade e com mais vontade de sair com as minhas amigas, né? Então eu acho que foi o perfect balance, Aham, é assim. Eu acho que eu verdade. saí bastante. É. Aproveitei Eu também, bem. aham. Mas sempre com ele lá. Então, isso foi muito bom também, né? Porque passa uma segurança você chegar na faculdade e, tipo, ter alguém lá, É verdade. né? E eu acho que uma coisa que não é muito se falado mesmo sobre a longa distância, ainda mais quando é mais curtinha assim, e que você sabe que tem um prazo, tem um lado bom disso também. Super. Ainda mais uma idade muito nova, você consegue realmente ficar muito presente com seus amigos e aproveitar a sua vida mais independente, E assim. você sente saudades, né? Eu falo, gente, é muito bom, porque tem muita menina que, né, que me segue e fala, ai, desculpa, pelo amor de Deus, tô desesperada. Aham. Eu vou pra faculdade, não sei o que. Eu falei, gente, você aprenda a sentir saudades, porque é muito gostoso, né? gostoso. Principalmente quando você sabe que você vai ver ele logo. Então, pra mim, era sempre no final de semana. Eu falava, nossa, quinta-feira chegou. Eu falava, ai, meu Vitor. E quando vocês estão juntos é mais intenso, né? Exato. Porque não tem essa de, assim, você vai pra Madrid e ele vai sair com os amigos. É. Assim, se você mora na mesma Exatamente. cidade, é o que acontece, né? Sim. Hoje eu vou almoçar com as minhas amigas. Não, tipo, quando você mais faz long intenso. distance, tem que ser todos os dias, Tipo, o dia inteiro. Intencional. É. Exatamente. E é muito bom, né? Então, foi um equilíbrio bom. Então conta como vocês se conheceram. A gente quer saber a história toda com todos os detalhes. A gente se conhece. Na verdade, a gente já se conhecia aqui de São Paulo, acho que, tipo, né, turminhas. As pessoas falam, mas como que você conhecia X amiga? Tipo, a Camila, sei lá, minha amiga, desde que eu sou pequena, só que ela fez Santo Américo e eu fiz Grade. E eles falaram, mas como assim? Vocês se conheciam? Eu falei, gente, eu não sei, tipo, não sei, né? Vocês também tinham. Sim, Total. total. Eu não sei explicar como que a gente se conhecia. Amigos não sei. em comum, Amigos em eu comum, acho. Acho que É. festinhas. Enfim. Verdade, festinha. Mesma turma, né? Turma. Turma. Tipo, mas como assim? Sou turma, não era da escola? Sim, mas tinha as outras também. Aham. Enfim, o Vitor era tipo isso. Ele era, né, dessas turminhas que a gente sabia. Eu sabia quem era, tal. Até porque
eu ficava com um amigo dele. Jura? Essa fofoca é muito boa. Essa eu não sabia. E ele me conheceu por isso, né? E aí, mas eu tinha 14 anos, tipo, era um Baby, não, nem conta isso. 14, 15, sei lá. E Gente. aí, esse amigo me traiu. Gente, tipo, que dó, né? E aí, Nossa, quanto chifre eu tomei quando eu tinha 14 anos. Não, eu tinha ficado com ele, tipo, uma vez, e aí ele me traiu, porque ele beijou outra menina. Aí uma amiga minha viu em uma balada e falou, ele ficou com outra menina. Eu Você falei, acreditou que a gente não acredita? Eu, tipo, Acreditei. Mas isso quer dizer que você é uma pessoa sã? Tipo assim, porque tem gente que não acredita. eu não lembro se ela, tipo, tirou uma foto. Eu acho que ela tirou uma foto, mas ele não tava beijando, mas, tipo, tava conversando. Aí eu falei, Aham. querido, beijo. Tchau. Ai, Tchau. tadinha. Aí, eu dói comecei- muito. Mas eu tinha beijado ele uma vez. Mas iludida. Iludida, coitada. E aí, eu decidi que eu odiava todos os amigos dele e tudo que tinha a ver com ele. E o Vitor era um dos amigos dele. Aí, enfim, passaram-se alguns anos. Eu reencontrei o Vitor algumas vezes, porque ele é primo do João Gurgel, né? Aham. E o João ele era meu amigo. Então, eu acabava vendo o Vitor, assim, em algumas festinhas. Mas, tipo, ai, que bode dele. Porque Mas ele já- é amigo daquele menino que eu ficava. Se seguiam no Insta já? Eu acho que nem tinha Insta. Não, tinha Insta. Não, a gente era, tipo, amigos no Facebook. Aham. Que era mais genérico Sim. na Aham. época, né? Gente, Facebook era Não, a Insta a gente plataforma. começou a se seguir quando a gente realmente se conheceu. Que Tá. foi em Londres. Ah. E o Vitor é amigo do Alvarinho. Que é um dos meus melhores amigos. E a Sim. gente foi pra Londres ver faculdade juntos, eu e o Álvaro. Aham. E, né, porque a gente se formou no mesmo ano e tal, e ele também tava indo pra Londres, era uma opção, e a gente foi. E o Vitor era amigo dele. Uhum. E aí ele falou, ai, vamos numa balada, não sei o quê, é meu aniversário e tal. Eu falei, nossa, tipo, que saco, sabe? Eu tava zero afim. Eu falei, tá bom, vai, eu vou só porque é seu aniversário. Mas, tipo, eu fui assim, sabe, sem maquiagem, tipo, eu vou ficar 10 minutos e vou embora. E eu falei, não me deixa sozinha, porque eu não conheço ninguém. Aham. Fica do meu lado. E o Álvaro, tipo, Não ficou do seu lado? obviamente Ou não ficou? ficou. Não. A gente entrou na balada, Tchau. e tinha lá a mesa e tal. Ele falou, tá, essa é a nossa mesa, fica aí. Eu falei, como assim? Onde você vai? Daí eu olhei pro lado, tava o Vitor. Aí eu falei, eu não acredito. Tipo, era a única outra pessoa que tava lá, sem, sei lá, ficar com outras pessoas. Sabe? Porque Aham. acho que era cirque, inclusive. Olha! Aham. Que legal! Era cirque. Muito doido, né? E aí, você ainda E tinha o bode aí- dele? Sim! Só que, sabe, tipo, eu nem lembrava por que eu tinha a bode dele. Eu falei, nossa, eu não gosto desse cara. Por que eu não gosto desse cara? Engraçado. Só que era a única outra pessoa na mesa. Uhum. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Vou ter que falar com ele. Aí ele veio falar, e aí? Nossa, quanto tempo? Eu, tipo, muito tempo. E foi muito engraçado que, assim que o Álvaro me deixou sozinha, eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, vem me buscar. Não, na verdade, eu falei, mãe, eu vou embora. Eu vou pegar um black Aham. cab e vou embora. Aham. E minha mãe tava no hotel, porque ela tinha vindo comigo, né, ver as faculdades. Ela falou, não, você não vai embora sozinha, eu vou te buscar. Ai, que Aham. fofa. Sim, super. Mãe, né? Mãe. Tipo, eu tinha 18 anos. Aí eu falei, bom, tá bom, então vem me buscar. Aí ela entrou no Black Cab e tá vindo. Eu falei, bom, minha mãe já chega, ok, eu vou falar 5 minutos com esse cara. Aham. Beijo. E é isso. E ele estudava em uma faculdade que eu ia ver no dia seguinte, né? Porque a gente tava visitando várias. E aí eu ia visitar a faculdade dele no dia seguinte, aí a gente conversou, eu falei, sim, tô vendo faculdades e tal. Inclusive, eu vou ver a Richmond amanhã. Ele falou, mentira, me avisa quando você chegar. Né? Enfim, aí eu falei, nossa, tá, ele é legal. Aham. Aí ele falou, vamos lá fora tomar um ar, porque na época os fumódromos das baladas eram na entrada, né? Tipo, tinha a entrada da balada e o fumódromo do lado. Aí eu falei, vamos. Esqueci que minha mãe tava vindo me buscar. Não acredito, tadinha da sua mãe. Ô, dó. E, calma, tem um detalhe. A minha mãe já tinha conhecido a mãe dele em um Olha. jantar de amigas em comum. Uhum. E elas conversaram, porque, né, o Vitor já morava em Londres. A mãe dele falou, meu filho mora em Londres. Vamos, né, apresentar os dois, tal. E eu lembro, foi tipo, sei lá, 6 meses antes dessa viagem pra Londres. A minha mãe falou, conheci uma mulher que tem um filho em Londres. Você quer ir tomar um café com eles? Acho que era julho, ele tava do Brasil pra férias. Aí eu falei, quem era? Gente, que Ela falou, loucura. "Peter", muito Mal doido, sabia né? sua mãe Muito que ia doido. ser o homem da Não, sua tanto que vida. ela fala que foi ela e a Ana que fizeram. E aí, na época,
época eu falei, não, mãe, eu não vou, porque ele é amigo do menino que eu ficava. É. Tipo, odeio ele. Mas às vezes o time não era pra ser. Tipo, Exato! É, verdade. E aí, a gente tava lá no Fumódromo e, tipo, o papo começou a render muito. Eu esqueci que minha mãe tava vindo. Não acredito. Aí, gente, juro. Aí chegou um black cab na porta. E eu com 18 anos, tipo, me achando, né? Tipo, eu vou embora quando eu tiver afim. Aí saiu minha mãe. Aí eu olhei Tava só pra vocês ela, dois? Só nós dois, conversando. Aí eu olhei pra ela. Gente, a minha primeira reação foi, mãe, o que você tá fazendo aqui? Que engraçado, ele conheceu a sogra até antes de beijar, qualquer coisa, gente. Aí, o que você tá fazendo aqui? Aí eu olhei pra ela, tipo, inventa alguma coisa que eu não queremos. Aí ela olhou pra ele, olhou pra mim, ela... Ai, é que seu pai pediu pra eu vir te buscar. Eu não acredito. E ele muito fofo, tipo, ele é... Gente, eu falo, ele é muito bom com adultos. Bom, hoje ele já é um adulto, mas ele era muito bom com pais, sabe? Assim. Aí ele começou a conversar com ela e tal, aí a Que conversa ficou, fofo. tipo, ele e ela, e eu do lado. Aí ele falou, Bom você, sinal. que é amiga da minha mãe, ela me falou, não sei o quê, amanhã vem pra Richmond e tal. E aí, gente, o Vitor, juro, é muito engraçado lembrar, né? Porque faz tanto... A gente fez Verdade. 10 anos Aham. agora. No dia seguinte, ele pegou o número da minha mãe. Tipo, ele... Não. Não, ele pegou o meu também, mas ele falou... "Ah, Cavalheiro! Calma, eu tô muito curiosa pra saber se você foi embora com a sua mãe ou não. Foi, né? Ah, tá. Óbvio. É. Mas Foi embora. Mas Nesse- no dia seguinte, a gente já tava na faculdade dele. Só que aí eu fiquei morrendo de Uhum. vergonha. Eu falei, mãe, eu não quero ver ele. E ele mandou uma mensagem pra minha mãe. Ele, oi, Carol. E ele foi o primeiro menino a chamar minha mãe de Carol e não de tia. Ah, e ela gostou? Ou- Ela gostou. Ela Ah. achou ele, tipo... Eu acho muito... bom, hoje eu me acostumei, mas eu achava muito estranho também não chamar os pais dele de tio e tia, nossa, eu né? acho muito estranho também. Muito. Eu Hoje fico com muita vontade de chamar, mas eu não natural, chamo. né? Mas... Ah, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. É, mas eu chamo os meus sogros pelo nome. É? É. Eu também, mas eu queria muito chamar de tio e Eu tia, também. às Não, vezes. e no começo eu soltava, tipo, oi, tia. Aham. Aí eu, não, desculpa. Aham. É porque eu perguntei pro Vitor antes. Pro meu Ah, Vitor, não o é. seu. Ah, é verdade. Amo. Eu sou Vitor. Eu perguntei, eu chamo eles pelo nome ou de tio e tia? E ele? Aí ele, pelo nome. Ai, gente, eu acho muito o estranho. Vitor tem 37 anos, tipo... Eu acho que é isso. E a outra coisa, eu acho que eu não tenho tanta facilidade de chamar de tio e tia, porque eu era tia no acampamento, eu era monitora. Mentira, então Aham. zero. Então eu sou tia. Aham. Tipo, os pais do meu namorado ou do marido não é Não, tia, aham. sabe? Eu não sei explicar. É porque eu sinto uma proximidade Uhum. maior Ah, com tio e tia, entendeu? legal, aham. Eu sinto muito distante É, quando eu eu chamo a acho pessoa que- pelo nome. Ah, Todos pode os ser. pais dos nossos amiguinhos, né, eram Era tio e tio e tia. tia. É. Então... Verdade, é. Que E- engraçado. Ai. Muito. E aí ele mandou uma mensagem pra ela, ele, oi, Carol, vocês estão na Richmond? Aí eu, mãe, não responde. Mas Ele pera, mandou. aí você já tava interessada ou não? Não, tipo, eu tinha achado ele legal. Aham. Não Mas... odiava mais ele. Não odiava mais ele. Aí a gente se seguiu no Insta e tal. Aí ele veio pro Brasil no Natal. Isso foi em novembro, né? Tá. E aí ele veio pro Brasil em dezembro. Aí, enfim, aí a gente tinha, tipo, amigos em comum. Aí os amigos em comum começaram a falar, ai, Tiesca, é o Vitor, não sei o que, o Vitor. E ficavam, sabe, na minha cabeça, o Vitor. E eu, tipo, ai, gente, eu não sei, calma, não sei. Aham. E aí a gente ficou quando ele veio nessa vinda pro Brasil. E eu tava pra ir pra faculdade já no próximo semestre, né? Então eu fiz Sim. um semestre, último semestre de graded, de escola. Ah, isso foi Já namorando ele. Nossa, então foi Mãe, nem... pai, decidi que eu vou pra Londres. Mãe, você acertou. Caramba! E então fizeram longa distância pra ele esse primeiro momento também, né? De São Paulo pra Exato, a Londres. gente fez 6 meses de long Ah, distance. aham. Nossa, e o início, né? O início? Como foi esse início, assim? Foi difícil desenvolver? Porque às vezes a dificuldade de É. fazer longa distância desde o começo Sim. é que você tem um pouco... Não estabeleceu o fundamento, né, do relacionamento. Exatamente. Mas, gente, foi muito intenso. A gente fazia FaceTime, assim... Eu, tipo, na aula, e ele... Sabe, eu só colocava a cara dele lá no laptop pra ele ficar lá. Era, tipo, FaceTime Jura? 24/7, fofo. juro. Viciados. E aí foi muito bom, né? Aham. Ir pra Londres. E falei, tá, E agora aonde acabou. vocês ficaram a primeira vez? No Vila Mix. No Vila Mix! Amo! Amo! Era Altas auge memórias. Muito bom. Vila Mix, gente. Eu levei uma engraçado. amiga minha, a Marcela. Hum. E ela falava... E ela já era amiga dos amigos que estavam com ela, né? Aí... Gente, eu literalmente fui pro Vila Mix, tipo, pra ver o Vitor. E eu arrastei a Marcela comigo.
Aí ela falava pros amigos, não, mas a Tísca não vai ficar com ele hoje. Vocês estão loucos, é óbvio que ela não vai ficar com ele. Ela virou, tava ficando com ele, ela... Não acredito! Ai. Muito bom. Mas foi isso. A gente brinca que foram as mães que Que organizaram apresentaram, tudo. adorei, É. adorei. E vocês estão juntos há quanto tempo? 10 anos. Meu Deus. E a gente vai fazer um ano de casado esse Gente, mês. como assim? Não é uma loucura? Não, como assim? Que loucura. passa muito Parece que rápido. foi ontem. Aham! Foi ontem, juro. Eu falo, gente, eu casei ontem. Quais são os principais marcos do relacionamento? Assim, ano tal, você sentiu uma profundidade maior no relacionamento? Ou quando vocês noivaram, você sentiu mais próxima? Quais são os marcos, você diria, assim, do seu relacionamento? Eu acho que o primeiro marco foi... bom, quando a gente ficou. Sim. E aí, quando eu me mudei pra Londres, acho que mudou completamente a Uhum. relação, né? Virou uma... Tipo, bom, tá bom, de 6 meses eu já tô morando com ele, né? Uhum. Porque eu me mudei pra Londres, a gente não tinha família lá, né? Ele ainda tinha o irmão... Não, na verdade, o irmão tinha acabado de se formar também. Olha, aham. Então, eu tava sozinha, ele tava sozinho. Eu falei, bom, então tá bom. Cada um tinha o seu apartamento, mas a gente morava juntos, né? Então, foi uma mudança, assim, muito drástica, muito de repente. Então, acho que isso foi um marco. Depois, quando ele foi pra Madrid de novo, então a gente voltou a fazer long distance. Aham. Também muda muito a relação, né? Eu acho que as relações vão mudando, né? Eu acho que tem muitas fases, Tem assim. capítulos, né? Capítulos, Uhum. exato. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, que foi muito estranho, porque ele voltou pra casa dos pais, eu voltei a morar com os meus pais, a gente tava, tipo, isso é muito estranho, Demos né? um passo, Tipo, não pra trás, mas tipo, que quase, estranho, né? É. exato. Aham. Então, Nossa, que interessante. é muito doido, né? Muito louco. É. E eu sinto que morar fora do Brasil fortalece muito a relação, Muito. né? Verdade. Porque a pessoa vira meio que sua família. Exato, É a sua mesmo. cultura, né, os hábitos, é tudo igual. Então, Sim. é exatamente isso. Ele era a minha família lá e a gente voltou e, tipo, tá, a gente não tá morando juntos, isso é Aham. estranho. Sim. Aí a gente ficou, acho que 2, 3 anos assim. Uhum. Eu falo que eu morava em uma mala, porque eu ficava, né, entre minha mãe, meu pai e o Vitor. Aham. Aí a gente noivou e... Com quanto tempo de namoro? 7? A gente 7 noivou em anos. 2023. Foi uma coisa que você esperava? Sério. Jura? Não esperava. Gente, sério, eu estava, tipo assim, eu achava que ia ser aquele ano, mas zero aquele momento, zero. Uhum. Eu tava gripadíssima. Como foi? Foi em Ibiza. Ai, que demais! Foi logo depois do casamento de uma super amiga minha, que foi em Lisboa, da Bia. E aí ele falou, vamos pra Ibiza passar 2 dias? Tipo, aqui do lado. Aí eu falei, tá bom, vamos. Uhum. Aí eu cheguei em Ibiza, eu tava muito doente, tipo, sabe? Pós-casamento. Gripe, pós-casamento, Ressaca. ressaca. E, assim, zero. Eu falei, bom, não, a gente só tá aqui passando uns dias porque tava fácil, né? E ele tem casa em Ibiza, então é super fácil de ir. Sim. E aí, eu lembro que eu marquei um restaurante que era com vista pra pôr do sol. Então, o horário tinha que ser pôr do sol. Uhum. E o restaurante era meio longe. Era, tipo, sei lá, 40... Porque Ibiza é tudo muito longe, Qual o né? nome do restaurante? Ai, gente... La Paloma? Pode ser. Pode aham, ser? Pode ser. Esse nome meu é estranho. Pode ser. Eu acho Tá. que era alguma... Tipo, tinha Porque eu fui símbolo recentemente, aí de eu um queria só pássaro. contextualizar. Eu acho que é. Na cabeça. Quero Mas não saber. foi lá. Não Isso que é foi? mais louco, gente. Ah. Não foi, porque ele já tinha organizado tudo pra ser em Ah. outro lugar. Aham. Só que eu falei, a gente vai jantar hoje neste restaurante. Tá. E era muito longe, era tipo 40 minutos de carro. Aí ele falou, bom, então tá bom, então vamos. Aí eu falei, gente, eu não sei o que passou pela cabeça dele, né? Porque ele já tinha organizado um piquenique em outro lado completamente diferente da ilha, Gente. que ia ser na hora do pôr do sol. Então, a única coisa que calhou é que era o horário do pôr do sol. Aham. E eu tava tão doente que eu, tipo, nem ia me maquiar. Eu coloquei uma roupa Z, assim. Aí ele começou a colocar camisa. Eu falei, Vitor, o que você tá fazendo? Por que você tá se arrumando? Aí ele, sei lá, amor, a gente tá indo no restaurante, tipo... Eu falei, mas não tem ninguém em Ibiza agora, porque era maio. Eu Aham. falei, a gente não vai ver ninguém, tá tudo bem. Eu só quero conhecer o restaurante. Aí ele, não... Vai, põe uma roupa bonita. Normalmente ele se arruma? E, gente, Ele? ele... Não. Tipo, eu lembro que eu achei estranho que ele tava pondo camisa e não camiseta. Aham. Aí eu falei, bom, tá bom, vai, eu vou, né? Tá bom, vou pôr um vestido. Aí eu, tipo, peguei o primeiro vestido que eu vi na mala, pus. E
E aí eu falei, bom, aí eu lembro, gente, eu tava saindo de casa, eu me olhei no espelho, eu tava com uma olheira, porque eu tava doente, eu falei, tá, acho que vai, pelo menos eu vou fazer um corretivo, tipo. Aí eu passei um corretivozinho, entrei no carro, eu falei, Vitor, esse é o endereço, a gente pode ir. E eu sou muito perdida, eu sou tipo, sei lá, onde eu tô, em Ibiza, é tudo igual, só vai. E eu dormi no carro. Então eu não vi, tipo, eu não. Porque normalmente eu acho que eu ficaria lá acompanhando, tipo, tá, agora vai pra cá, tá. Eu Nossa, dormi. que Gente, bom! foi tipo tudo. Foi Nossa, foi surreal. perfeito. Foi Era pra surreal. ser. Muito. Aham. Aí eu dormi no carro, eu acordei e a gente tava assim, no meio do nada. Aí ele falou, chegou. Aí eu falei, não, não é aqui. Você errou. Eu fiquei muito brava. Eu falei, você errou Como o que você caminho. errou? Onde a gente tá? A gente tá no meio do nada. Ele falou, não, eu falei ali com o moço. Falei ali com o moço e o moço falou que a gente tem que andar um caminho pra chegar no restaurante. Aí eu falei, eu tava dormindo, mas eu acho que eu teria ouvido se você tivesse parado o carro pra falar com o moço. Mas tá Sim. bom, eu acho que, sabe, eu tava tão, tipo, cansada que eu falei, tá, se for com o moço, ok, vamos. Aí ele começou a andar, a gente começou a entrar, tipo, no meio do mato. Aí eu acho que nessa hora, só nessa hora, tipo, já tinha muitas coisas que, né, indicariam. Ai, você começou a sentir, eita, será que é agora? Aí eu falei, Vitor? Aí eu lembro que eu comecei a olhar pro bolso dele. Você e ele tava viu? meio- Não, eu não vi. Porque ele anda com, tipo, celular e chave do carro e várias Tá. coisas. E aí eu falei, Vitor, você vai me pedir em casamento? Você falou! Eu não Eu acredito. tô chocada. Falei. Gente, eu nunca vi alguém fazer isso. Eu Que tô bizarro. amando essa história. Sabia? Não! Gente, juro, Você falou, juro. o que Eu que ele fiquei- eu falou? fiquei- Aí ele, óbvio que não. Aí eu, tá. Ele recusou. Ele, óbvio que não. Aí eu falei, tá, mas tá bom. Aí eu comecei a ficar E muito você acreditou? nervosa. Acreditei! Gente, eu não sei, tipo, eu falei, tá bom, então, tá, sei lá. Eu acho que eu tava Você vai tão... me pedir em casamento é a melhor parte. Cara, meu eu Deus. Você ficou decepcionada quando ele falou não? Não, porque eu tava feia. Eu amei. Tipo, eu queria estar, sei lá, de maquiagem, né? Sim. Sei lá, queria me arrumar. Unha feita. Aí eu falei, tá bom, porque, tipo, eu tô doente, né? Você falou? Não, não Ah, falei. tá. Na minha Que susto, porque cabeça. imagina ele, tipo, guarda o anel Não, assim. não. Aí a gente chegou nesse lugar. Gente, juro por Deus, é muito... Eu não sei quão louca eu tava. Eu acho que eu tava tão dopada de, tipo, sei lá, Advil, que eu não tava entendendo nada, sabe? Na hora. Assim, a gente chegou nesse lugar maravilhoso e tinha um piquenique. E aí eu falei, nossa, que fofo esse piquenique, olha isso, Vi. Tipo, eu tava mostrando pra ele como se não fosse o piquenique dele. Você não imaginava. Eu achei que era, sei lá, de outra pessoa, tipo, de algum casal que tava chegando. Aí eu falei, nisso que eu olhei, eu falei, olha que fofo esse piquenique. Eu virei, ele já tava ajoelhado, eu... O Marco achou. Nossa, eu amei! Que fofo. Nossa, ele arrasou no pedido. Eu amei. Fica a dica pra quem vai pedir a namorada em Eu me senti casamento. uma Sério. louca, juro. Eu falei, não é possível, não é possível que eu não... Juro. Mas foi tudo calhou. Ai, que perfeito. cute, né? Eu amei. Muito cute. E aí tava super nublado o dia e, tipo, a gente começou a sem comer, né? O piquenique abriu um pôr do sol, tipo, bizarro. Que Juro, foi muito lindo. fofo. Ai. Muito fofo. E num lugar especial, que é a Espanha. Muito, Ai, que Ibiza, legal. a gente vai, desde que a gente começou a namorar, Uhum. todo verão, então foi muito, muito especial. Que demais. Nossa, Sim. que gostoso. E aí, você começou a planejar o casamento logo na sequência ou foi uma coisa que demorou um Logo pouquinho? na sequência, O noivado, né? o noivado. Ah, é verdade. Foi porque quase foram um casamento. Quase um casamento, é. Juro, Exato. Na verdade, poderia eu comecei a ser. planejar os dois juntos, né? Porque eu não sabia, na verdade eu nem sabia. E é muito doido, porque eu nunca tive, tipo, o sonho de casar. Uhum. Quer dizer, obviamente eu queria casar com o Victor, mas, tipo, eu nunca tive, nossa, Vou esse ser a é o meu noiva. vestido, vou ser noiva. Sabe, porque tem muita gente que, né, se imagina noiva desde pequenininha. Tipo, tem esse, Sim. né, sonho grand, assim. E eu Uhum. não tinha ideia de nada. Eu achava que eu queria casar de sleep dress na praia descalça. E foi, Sim. tipo, o oposto. Aham. Oposto. Literalmente Literalmente. o oposto. E Você nisso era eu- muito Bridezilla? Meu, no final. Uhum. Vocês foram Bridezillas? Não. A Duda não imagina Bridezilla. Eu sou muito tranquila. É, eu fui 0, mas teve um momento que me pegou. É. Que a gente escolheu Noronha em outubro porque não chove. Aham. Tipo assim, era o mês que não chovia. E se chovia, era um pinguinho em um dia do mês. Aham. Tudo bem. E aí, a gente chega lá, chove 10 dias seguidos. E choveu na cerimônia. Tipo, choveu na hora da cerimônia. Mas isso não é ser Bridezilla, isso qualquer Não, mas ser pessoa. Mas É, eu dei uma exato. surtada num nível que, Óbvio. tipo… Porque foi assim, o pessoal tava pegando 4 voos pra ir pra Noronha. Tipo, de outros lugares do mundo. Uma ida, assim, 4 voos.
eles nunca vieram pro Brasil. Eles vão chegar, eles vão falar assim, que merda é essa? Tipo, como que você escolheu esse lugar pra casar? Nublado, horrível. Então eu dei uma surtadinha. Mas aí, em cada momento do dia, abria um pouquinho, tipo, Ai, de sim, sol. Que é lindo, que fica tipo uma luz É. Não, foi pontual, perfeito. linda. E aí, minhas organizadoras falaram assim, cara, tipo assim, no momento que a festa começava, abria. Então, assim, foi só perrengue pra elas, pra mim não foi. Mas eu surtei. Eu foi. entendo muito. É. Muito. Mas Mas você foi- qualquer um surtaria. Ai, meu Deus. Óbvio. Eu tive isso também. Indo da cerimônia. Gente, Sevilha não chove. Tipo assim, é literalmente conhecido por ser a cidade mais quente e seca do planeta. Aham. Então, zero era uma preocupação. Tipo assim, não vai chover. Uhum. E, cara, a gente saiu. Você lembra, Marco? Meu Deus. A gente saiu da cerimônia. Não, primeiro que amanheceu nublado. Eu falei, eu não tô acreditando. Não é possível que vai ser no meu dia que essa cidade, juro. Fecha assim. Aí abriu um mega sol na hora da cerimônia, só que era Legal. dentro da igreja, então, tipo, Foda-se. whatever. E aí, saindo da cerimônia pro lugar do casamento, que era inteiro aberto, fechou. Mas, gente, fechou. Juro, se vocês olham as fotos, tipo, eu e o Vitor no field lá de. Sei lá, o field. O campo, O campo, é. Aham. Ai, aquelas fotos Tava são um incríveis. céu cinza, Ah! carregado. E, juro, antes, né, a gente tava no carro indo, começou a chover. Não acredito. Juro, eu tava no carro, era pra ser, tipo, super romântico, aquele carro vintage, Ai. antigo, tipo. Tava surtada. Juro, eu apertava no Vitor, eu vou infartar. Eu É vou ter hoje. um teco. Eu não tô acreditando. Só que ele, não, amor, calma. Olha, tipo, é só uma chuvinha. E eu olhava e tava, tipo, tudo fechado. Eu, não é uma chuvinha. E caiu o juro. mundo ou não? Não, Ai, que ficou, bom. tipo, pinguinhos só nessa hora. Que é perfeito, E o jantar foda-se. inteiro era céu aberto. Aham. Você chorou? Chorei no carro ainda. Ai, E a maquiagem! Mas, gente, o Cris, não sei lá o que ele fez na minha cara, que, tipo assim, não foi. Zero. Surreal. Sim. Surreal. E aí. Enfim, então, nessas fotos é muito engraçado, né? Que o behind the scene, tipo, você olha as fotos, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas o behind the scene eu estava, tipo, Chorando. desesperada. É. Aí ficou noite, não choveu. Falei, ó, mas eu entendo. Fica a dica pra qualquer noiva, que assim, você sempre acha que não vai ser com você. Fala assim, não, eu não vou colocar o todo. Vai piorar a vista. Coloca o todo. É verdade. Sempre coloca o todo. Coloca o todo. Gente, Eu casei em Angra, então eu falei, eu vou comprar a minha tranquilidade isso. e vou Uhum. cobrir tudo. Uhum. E pode cair o mundo que eu Exato. tô zen. É verdade. Exato. É verdade. É a melhor coisa. Juro, você tá comprando a sua paz. Exato. É. Exato. E eu não fiz isso. E eu me arrependo, porque eu não tive paz. Mas foi deu certo. perfeito. No final deu certo. Sempre, Nossa, no que final bom. sempre dá certo. Sim. Tipo, É verdade. E passou um ano agora desde o casamento. O que mudou, assim, desde o casamento? Mudou alguma coisa no relacionamento de vocês? Qual que é o sentimento que você tem hoje? eu assim? acho que muda muito, né? Eu acho que mesmo a gente já morando juntos, antes ele não era minha família, né? E hoje, né, eles são a nossa família. Tipo, o Sim, Vitor é a minha sim. família, a Nina, a Lola são minhas filhas. E a gente tem a nossa casa, então eu acho que isso muda muito, porque Muito. é o nosso espaço, né? Uhum. E eu acho que isso deixa a gente muito mais unidos, porque os problemas viram os mesmos, as felicidades são as mesmas, é tudo junto, né? Uhum. Então eu acho que a gente tá muito mais. A gente já era muito unidos, eu acho que pós-casamento a gente tá ainda mais. Uhum. Sabe? É tipo um time. Sim. É muito louco, né? Virar essa chave. Muito. De agora essa pessoa é minha família. É, não é É. muito doido? Você Muito pegou o nome louco. dele, o sobrenome? Sim. Ah, isso também muda muito, né? Eu mudei o nome ontem. Fui no Poupa Tempo, juro. E sabia que eu não. Eu também tava no Poupa Tempo ontem. Calma. E eu não mudei meu nome. Eu tô mudando meu mudar nome o no nome. consulado semana que vem, em Nova York. Gente. Porque eu também não mudei. Porque, tipo, a gente É. já tá todas Um estamos ano. casadas, tipo, há A gente não muito mudou o tempo. nome ainda. Mas nos Estados Unidos eu mudei na mesma semana. Eu falei assim, vai ser. Eu vou ser Madubulubu. Mas não, mas muda muito, né, o sentimento. Muito, muito, muito. É muito doido. É. Muito doido. Porque você se sente, tipo, conectado, não sei explicar. Exato. Tá um documento oficial. Sei lá, como é que eles deixam Agora, fazer isso? a gente é da mesma tribo. Tipo, você tem certeza, sabe? Tipo, eu sou muito nova pra isso. Não faz sentido. É exatamente isso, como é que eles deixam. Como é que eles deixam isso? Tenho certeza. Mas é muito legal, porque também eu vejo, tipo, sei lá, o irmão do meu marido, ele tem o mesmo sobrenome que eu, e a gente é irmão, não sei explicar. É muito doido. Ou, sei lá, agora meu cunhado vai casar esse fim de semana. Aham. E aí, a noiva dele é minha irmã. Exatamente. Tipo- O irmão do Vitor vai casar agora também. Que Em legal. Ibiza, inclusive. Ai, que legal. E é isso, ela, Aham. tipo, ela é minha família. E eu Sim. amo ela, então tô muito feliz. É a melhor mas- coisa. É.
Que bom. É incrível, né? E filhos, vocês já estão pensando como é que tá? Aquela pergunta de tia, assim. A gente tava falando disso ontem, eu e a É. Duda, né? Sim, eu acho que é um sonho, né? O Vitor, ele é muito pai. Tipo, ele com a Nina e com a Lola, você fala, cara, ele é muito pai. Gente! Ele é muito pai. Mas, eu também, eu quero muito, muito, muito também, mas a gente toma muito remédio. Então, eu sim. tomo antidepressivo, ansiolítico e Venvance. Uhum. Porque eu tenho muito déficit de atenção. Sim. Então, eu preciso desmamar de todos Verdade. antes de tentar, né, começar a pensar em engravidar. Então, É um processo. é algo que eu já tô começando a, tipo, aceitar que eu vou ter que desmamar. E o desmame é um processo, né? Eu tava vendo um podcast de outra pessoa que ela contou do desmame de antidepressivo e é um negócio que eu não tinha noção de quão porque profundo não que pode. Se você para de um dia pro outro, tipo, você surta. é. E você Né? tem que estar bem, né, pra carregar. Você, Tem que tá bem. Exato, É. você tem que estar bem, sabe? Sim. Não dá pra, tipo, tá bom, agora eu vou parar. Porque. Aham. E tem muita gente que acha que, tipo, tá bom, agora eu tô bem. Óbvio, você tá bem porque você tá tomando É, remédio. exatamente, exatamente. Então, é um processo, né? Uhum. E uma vez eu fiquei, sei lá, 3 dias sem tomar o remédio, porque eu tava em viagem, acabou. E eu ficava chorando igual maluca. Por que eu tô tão triste? Nossa, é verdade. É muito imediato, É né? muito imediato. Então, tem que ter um desmame e isso demora, né? É, Então, processo. mas sim, tá nos planos. Legal. Não tá com pressa. É. Não tô com pressa. O Vitor tá com um pouco de pressa. Que Eu tô de fofo. boa. Eu amo quando o homem quer o Mark mais. tá com mais pressa que nós dois juntos. Sim. Tipo, seu Vitor também. Ele, tipo, É, o meu tá Vitor morrendo também, de os vontade. Vitors tão Ai, morrendo. Os Vitors estão Gente, morrendo. é muito fofo. Sabe o que eu tava pensando ontem quando a gente falou disso? Será que vamos estar as duas grávidas no casamento da Elisa? Que sonho! Gente, é ano que vem, exato. Pois é. Imagina, que cute. Que fofo. Tem que fazer os cálculos. Vou ficar de Verdade. olho se você vai estar bebendo. É. Mas tem como fingir. Tem como fazer uns drinks É, fakes, você fala com o bartender e fala assim, ó. né? Exato. Você acha que você Exato. vai esperar 3 meses pra contar? Sim. Pra qualquer pessoa, até pros amigos mais próximos, ou… Eu acho que. Não, acho que pra minha família. A minha mãe. Gente, eu juro, eu fico pensando nisso. Eu, tipo, como é que eu vou esconder, tipo, um dia da minha mãe? Não. É capaz de contar pra sua mãe antes do Vitor, né? Aham. Tipo, 90% de chance Aham. disso acontecer. Acontece, já Mas vi o que eu faço? gente. Como é que eu falo? O que eu faço? Óbvio. Aham. Acho que sim, até pra amigos mais próximos, porque eu quero que seja algo, assim, chocante pra todo mundo ao mesmo tempo, Sim. sabe? Ai, é gostoso. É. Mas pra família, Não, Ah, pra tá. minha família. Família, eu digo, meu irmão, meu pai, minha mãe, Sim. acho que, tipo, na semana, assim. Na semana, Aham. legal. É verdade. Tem uma regra que me contaram que faz sentido, que é assim, as mesmas pessoas que você conta, ou está confortável em contar, são as mesmas pessoas que você estaria confortável em contar se houvesse algum problema, se tivesse algum Exato, abuso, exato. alguma coisa assim. Então, aí eu falei, gosto dessa regra, assim. É. Mas mas deve interessante. ser muito difícil guardar, né? Gente, eu sou um livro Muito. aberto. Nossa. Não, imagina Eu não pras ia- amigas. livro aberto. Eu não Nossa, sei eu se eu não ia conseguiria. Não. Acho que eu não ia. conseguiria. Eu ia contar pra Uber. Eu ia acho contar que pra eu ia, todo mundo. tipo. Pro Marco eu também contaria. Ah. Ele teria que saber, no caso, porque. Eu não ia conseguir. E vocês conversam sobre criação de filhos já? Sim, inclusive a escola. Escola é um É um grande dilema ponto. na nossa relação. Mas eu acho que. Cara, eu acho que a gente cresceu juntos praticamente, né? Tipo, dos 18 aos 28, você cresce muito, né? Você Nossa. acha que com 18 você, tipo, é uma adulta, mas. Né? Então eu acho que a gente. Ainda bem que a gente ficou tanto tempo juntos que a gente tem muito o mesmo jeito, o mesmo. Mesmos pensamentos, Sim. sabe? Eu acho que seria uma criação diferente, até porque eu fui criada de um jeito e ele de outro, em vários quesitos, né? Tipo, ele é muito mais livre, wild, e tipo, ai, deixa escalar a árvore, sabe? Eu acho que eu ia ficar, tipo, pelo amor de Deus, não escale a árvore. Ah, sim. Mas é bom ter um pouco dos dois. Exato. Então, a gente fala isso. A gente fala, tipo, cara, vai ser um balance perfeito, sabe? No que mais vocês discordam, mais ou menos? Além da escola. Além da escola. Que é gigante, by the way. Eu também discordo muito com ele, sabia? Jura? Eu discordo porque, assim, o nosso é até mais crítico. Porque ele quer homeschool e quer que eu ensine, seja professora, tipo, com a O Vitor lousa. tá com essas Você ideias seria também. uma ótima Ai, professora. obrigada. Mas Pior que eu tinha sonho de ser professora de matemática. Então eu ia amar. Mas não com os meus próprios filhos. E eu falo assim, gente, eu amava a escola. Eu não sei você. aham. Eu Eu também. amava a escola, tipo, eu choro só de pensar, tipo, Não, naquela época. É. Então
eu quero muito poder dar essa oportunidade, né? Essa experiência essa pros meus filhos. experiência. E assim, e querendo ou não também, eu tenho medo de deixar umas crianças meio pifadas, que não sabem operar o mundo, assim, É. tipo, se você bota homeschooling. Porque é a introdução pra society, né? Pra Sim. sociedade. Então, eu acho importante você estar nesse ambiente escolar. E a gente Mas- fica assim, postergando a discussão. E tipo assim, a gente vai decidir depois, vamos ver depois, porque a gente não chega numa conclusão. Mas sabe que é bem comum em São Francisco, homeschooling? É? Muito comum. E quanto mais eu converso com pais que Aham. tomaram essa Você decisão, entende o eu lado. fico com a cabeça mais aberta, porque Sim. eles falam bastante sobre programas de integração, esporte que as crianças podem ir fazer na escola Fazer e tal. amiguinhos, Mas tipo, assim, eu ainda Sim. prefiro que os meus filhos estudem na escola, mas eu consigo ver o lado dos pais Sim. que É. optaram por homeschooling. Eu E acho outra coisa que... interessante também é que tem bastante boys school e girls Ah, school. é? Verdade, lá nos Estados Unidos é muito comum, tipo, all girls e all boys. Mas até o Muito. final? Até o tipo, final. Só... Até o final. Até o senior year. Meu Deus. Pois é. Sério? Aham, eu conheço várias amigas que eram all All girls. girls? Aham. E elas amaram, elas não trocariam por nada. Elas falam que Jura? deram muita confiança pra elas, porque, tipo, não tinha nem o que comparar com o homem. Então, sei lá, a mais inteligente da turma era uma menina. Tipo, não tem essa, sabe? Então, tipo, ela deu muita confiança pra Uau, elas. sim. E Faz muito ocupar sentido. espaço. É. Sim. Mas, então, é engraçado, porque homeschooling aqui no Brasil, acho que é literalmente ilegal. É legal. Jura? Então, então, na verdade, eu acho que tem muito preconceito. Sim. Assim, eu também cresci com esse preconceito, porque eu falava assim, não, quem é homeschooling, tipo, não existe essa opção aqui. E lá, não, lá é completamente E incentivado. eu acho que hoje em dia é muito mais pensado, sabe? Não é tipo, tá bom, você vai ficar em casa o dia inteiro. Eu acho que é isso que você tava falando. Tipo, tem muitos extracurricular activities, sabe? Sim. Que te introduzem pra sociedade de alguma forma, Uhum. sabe? Então eu acho que é pensado. Sim. Não é tipo, tá. É. A minha opinião é que eu acho que cada criança é muito diferente. E, por É. exemplo, se eu tivesse uma criança que nem eu era, e que amava a escola, pra que eu vou tirar Aham. da escola estruturada? Mas eu tenho Aham. criança que nem o Henrique, meu marido, que, Aham. tipo, ele não conseguia ficar parado na sala de aula, tipo, precisava explodir. Sim. Tipo, aí bota ele numa homeschool, porque ele tá pedindo, sabe? Sim. Quase. Então, eu acho que tem que ouvir cada aluno Total. um pouquinho. Total. Não, e também nos Estados Unidos, as crianças ficam muito tempo na escola. É tipo de 9 a 3 horas. Daí a criança chega em casa cansada e não quer mais fazer nenhuma atividade. E uma coisa que tá crescendo muito nos Estados Unidos, que na verdade é uma coisa antiga, né? Mas que tá voltando muito, é isso de tutores. É, sim. Daí a criança chega em casa e ela não quer mais aprender, não quer fazer os Story of esportes, my tudo. life. Então, eu acho que eu gostaria de colocar numa escola, mas tendo a opção da criança ir embora mais cedo Aham. e poder fazer as atividades que eu quero que ela Sim. faça. Nossa, mas sabe que engraçado? Eu achava tão esquisito quando eu estava na Graded e eu via meus amigos brasileiros que, tipo, Indo embora estudavam, meio-dia, né? ia embora Eu meio-dia, também. almoçavam em casa. Eu ficava, tipo, você tem tanto tempo no seu dia assim. E, tipo, e também o contrário, tipo, como assim você tem a manhã inteira? O que você faz de manhã? Tipo, Exatamente. E aí você vai pra escola à exatamente. tarde, então é muito engraçado como. É muito cultural, acho que não tem É. resposta certa, sabe? Não tem. Não, e a É. gente tinha... Porque a gente fazia, né, 9 a 3. Aham. Na verdade, é, tipo, 8 8 às 3, aham. Absurdo. E... Devia ser 9 às 3. Por que a gente acordava tão cedo? A gente odiava acordar cedo, era horrível. É horrível. Mas brasileira era 7h30, querida. verdade, era ainda 7 mais 10 às cedo. vezes, né? Não, e quando a gente tinha, tipo... Acho que a gente tinha um dia na semana que a gente saía meio-dia. Era tipo, meu Deus! Nossa. Eu tô saindo meio-dia! Era muito bom, Era sabe? maravilhoso. Então era... É muito diferente, né? É. Eu acho que são costumes. Tipo, você verdade. acostuma... 9 a 3 é o seu normal. Aham. E aí, né, os colégios brasileiros é tipo, não. E tem alguma coisa da sua criação que você quer muito levar pros seus filhos? Eu acho que as línguas, eu acho muito importante, né? Eu acho que com o Vitor falando espanhol, eu inglês e, enfim, né, sendo criados no Brasil, acho que isso já é meio automático. E vai falar espanhol com os filhos? Tipo assim, vai forçar a falar só espanhol com eles? Ou você acha que ele vai dar aquele miguezinho, assim? Não, eu acho que ele não conseguiria falar só espanhol com eles, mas eu acho que, por exemplo, os sobrinhos dele, eu vejo que já falam espanhol fluente, sabe? Então eu acho que é naturalmente, assim, né? Porque desde pequenininho você vai pegando. Mas estudou na escola espanhola. Isso ajuda também. Verdade. É verdade. Verdade, ajuda. Mas eu acho que é fácil pegar o espanhol Eu quando acho você que fala sim. português. E desde pequeno, tipo, é a idade, né, pra pegar Verdade. línguas. Que mais da minha criação? Eu acho que uma coisa que pode ser contraditória, mas eu acho que eu nunca
fiquei de castigo. Hum. Tipo, minha mãe não me colocava de castigo. Tipo, tá, fica no seu quarto agora e pensa aí no que você fez, sabe? Era Aham. tudo muito conversado, era muito, tipo, vamos entender por que que você está errada, sabe? Não era, tipo, fica lá e pensa. Uhum. Então, acho que eu cresci com a ideia de que castigo... Ou, tipo, vou tirar o seu celular por Uma um semana, dia. é. Exato. Eu nunca tive isso, sabe? Então, Aham. e eu acho que me ajudou, né? Enfim, a ser quem eu sou, porque tudo foi sempre muito conversado, Uhum. né? Pra eu entender por que que aquilo tava errado. Uhum. Enfim, são jeitos diferentes de educar, né? Mas... Na minha casa era assim também. E eu prefiro. Eu vejo que as pessoas que foram criadas assim são mais próximas aos pais, sabia? É. Olha, vocês duas são exemplos, por Mas exemplo. sabe por quê? Eu lembro quando eu fazia alguma merda, o meu pai, as conversas que ele tinha comigo, eu lembro que eu pensava, ai, por favor, funcionava bate em muito, mim, né? bate em mim, É. mas não vem com essas Aham. conversas. Porque ele falava, filha, eu tô tão A gente tá falando decepcionado disso com agora. você. Tô tão decepcionado com você, eu queria Pesa muito mais. É. Eu ficava, ai, meu Deus, nunca mais quero fazer isso na minha Exato. vida, sabe? Não, e pesa muito mais do que gritar. Total. Né? Tipo, Muito. quando é uma conversa assim, você fala, meu Deus, é sério mesmo. Tipo, a minha mãe gritava assim várias Aham. vezes, dava louca. Tipo, tá bom, mãe, ok, sabe? O meu pai era exatamente isso. Era tipo, vamos conversar. Eu. É. E aí entrava lá dentro do set. Eu tava, nunca mais. Se você deixa de castigo, a criança fica com raiva. É Eu verdade. acho. Né? E quer sim. rebeliar, É. quer ir contra, É. verdade. E o Vitor discorda disso ou ele concorda com a sua posição, assim? Eu acho que ele concorda. Legal, Eu legal. acho que ele concorda. Aqui Ai, que o demais. Vitor Acho que não ele concorda também não com a minha fica Ah, posição. é? Ele quer pôr de castigo. Quer, mas eu não vou deixar. Ai! É porque a mãe que cria, né? Importa muito, eu acho, o que a mãe faz. Eu vou É. usar a carta dos 9 meses. É isso aí. Pra tudo. Não existe. Nossa, é verdade. É verdade. É, que demais. Ai, que bom. Vai ser muito gostosa essa fase. Gente, não, e é um universo completamente novo, né? Tipo, e gigante, assim. Eu acho que abre portas, você fala, meu Deus. É igual casamento, né? É. Quando a gente fica noiva, a gente fala, meu Deus, esse universo é, tipo, gigante. Tem muita coisa, muita É. opção, muito tudo. É. Que você não tem noção antes, né? Sim. E é muito legal que o nosso meio de Aham. amigas tá todo mundo casando e É. já vai todo mundo entrar na fase vai- dos é, filhos também, né? exatamente. Você sente que você tá, tipo, tá todo mundo mais na fase ou você sente que tá um pouco mais avançada, assim, em termos de, tipo, timing de vida? Eu acho que, em geral, tá meio... O nosso meio tá tudo meio igual, assim. Sim. Mas acho que no meu grupo mais próximo de amigas, eu acho que eu tô um pouco na média que tá mais avançada, né? Aham. Tipo, no... Eu também. Mas eu gosto. Também, tá tudo bem. Tipo, Sim. elas super acompanham, sabe? Aham. Não é que, tipo, ai, tá bom, você casou, agora tchau. É. Não, e você Então- acompanha também, isso é outra coisa. Tipo, minhas amigas adoram falar assim: não, você não parece casada, você parece solteira, de tão, sabe, divertida. É, e, tipo, você não deixa de sair com as suas Isso, amigas, aham. tipo, né? E tem muita gente que acha que, tipo, nossa, casou, é isso, acabou. É. Não, você não muda, sabe? Você Sim, só tem um parceiro de vida agora, que é muito legal. sim. Mas suas amigas seguem lá. Aham. E vocês são ciumentos? Zero. Quer dizer, eu... eu sou ciumenta. É, Mark. Ela não demonstra muito. É que ele não me dá motivo Motivo. pra ser ciumenta, sabe? Eu lembro Ah. que no começo do nosso relacionamento eu ficava tipo, por que você não tá fazendo nada errado? Aham. Eu não quero ficar com ciúmes. Por que não, sabe? Ele Sério? Juro, gente, acho Você que eu era sentia tóxica. falta de ter ciúmes? A gente é Eu bizarro falava, tipo, como amor, a gente pode brigar agora? coisa de maturidade mesmo. Juro, engraçado. tipo, com 18, 19, assim, eu, tipo, eu vou brigar com ele agora, sabe? Tipo, quero brigar. E ele sempre muito maduro, ele, tipo, tá bom, amor, tá tudo bem. Eu, tipo, não, chiliquenta, tóxica, juro. Aham. E ele, zero. Ele é muito. Muito. bem, tranquilo. Muito tranquilo. Cara, muito melhor tranquilo. qualidade num marido, né? Juro, tipo... é. Aí eu acho que eu aprendi a não ser tão ciumenta, mas Uhum. eu acho que eu, como pessoa, sou muito Seria, ciumenta. assim, Inclusive, das talvez. minhas amigas, assim. Minhas amigas até falam, tipo, cara. Tanto que elas brincam que elas saem sem mim, tipo, se elas vão postar, sabe, os arrobas, elas vão colocar e arroba. Tipo, Sim, assim, tipo... eu vou ficar, tipo, hello. Vocês esqueceram que eu existo. Eu não acredito. Mas juro, eu acho que eu sou naturally ciumenta. E é horrível, eu não gosto de ser ciumenta. Aham. Mas. Porque é a gente que sofre, né? É, verdade. Sendo ciumenta. Total, é só a gente que sofre. Mas dá um exemplo de ciúme de amizade, assim, tipo, conta de uma Nossa, se eu história. apresento uma amiga pra outra amiga e elas viram amigas,
E elas podem sair mais que você. Nossa, não, aí elas não podem sair as duas. Não, esquece, se elas saírem as duas sem mim, é o fim do mundo. Não acredito. Juro. Você tem ciúme de amiga? Não, assim, só um pouco. Eu acho que eu tenho um pouco de FOMO, tipo, mas não sei se é ciúme de amiga. Eu gosto, na verdade, quando as duas pessoas que eu apresento Não, eu gosto quando elas saem. se dão bem. Mas Mas elas gostam de não sair mais mais. que você. É, Talvez não mais que eu. tudo Verdade. escorpião também. Talvez. esse é A um gente bom faz o ponto. aniversário juntas. Tia, que legal! Sim. Tem mais alguém que não é com vocês? Não. Depois eu vou lembrar. A gente tava falando sobre aniversários. Tinha mais alguém. Que engraçado. Então você é É. escorpiana. Yes. E o Vitor é o quê? Câncer. É literalmente eu e o Henrique, só que o contrário. Eu Sério? sou câncer e o Henrique é escorpião. Ai, gente, é muito fofo. Eu Aham. amo. É uma boa junção. É. Tá explicado que ele é mais tranquilo, caseiro. Mas ele não se acha. Ele fala, não se acha muito de Canceriano, câncer, né? aham. Ele, tipo. Não acredito nessas coisas. Eu falo, tá bom, Vitor, tá bom. E eu acredito muito, sabe? Ele fala, não, eu não sou, tá? Só assim, você é. Eu não sou fofo, você é fofo. Que demais. E como que é a Chesca num relacionamento? Carinhosa, briguenta. Eu acho que. Carinhosa. Eu sou muito do toque, então eu sou. Tipo, eu preciso estar sempre abraçando ele, sabe? Então ele senta no sofá, tipo, eu preciso estar agarrada. Então eu acho que isso o meu. Como é que chama? Tipo, love Physical language. touch. Aham, O aham. meu love language eu acho que é tipo affection, assim. E já fui muito briguenta, mas eu acho que com os anos ele me ensinou a não ser, porque eu acho que se não fosse ele, eu seria meio louca. Nossa, não parece. Não, né? Todo mundo fala, não é possível. Eu falo, gente, eu sei, eu acho que eu tenho, não sei, acho que é interno. E, tipo, lá de fora eu sou muito fofinha, tá tudo bem. Mas eu tenho um lado bem brava, amor. Very Scorpio. Tipo, tanto que às vezes eu falo, eu sou escorpião. As pessoas, tipo, não é possível. Não é possível. Eu sou muito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sou carinhosa hoje em dia. E algum love language que você não se identifica? Você fala assim, eu não preciso de presente. Ou, eu não preciso de atos de serviço. Porque os 5 são, pra quem não sabe, toque físico, atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação e presentes. Boa, obrigada. Sim. Eu quase- acho que eu gostaria de todos. Mas eu acho que palavras de afirmação, acho que eu não preciso, sabe? Eu acho que eu Nossa, é meu preferido. Eu também. É. Disparado. Tipo assim, toque físico, eu posso, tipo, não passar tempo com a pessoa. Não ter tempo de qualidade. Mas assim, se me manda, tipo, você é perfeita. Ou tipo, sei lá, alguma coisa assim. Eu me carrega por uma semana. Ai, assim, gente. juro. Também. Não, Obviamente eu ia gostar. Aham. Mas é o mesmo. Mas eu Mas acho não que é eu- o que mais pesa, assim. Não, eu acho que Mas que bom, eu acho que isso quer dizer que você é mais segura. eu acho que sim. Porque eu acho que tipo, quem é uma precisa de reafirmação. de afirmações, Verdade, É. pode ser um sinal de insegurança mesmo. Né? Pode ser. faz sentido. Eu tenho que me tratar na Outra terapia. E eu acho que o Vitor é muito atos de serviço, né, Marco? Que ele gosta de dar. Ele faz Ou ele gosta de... tudo. Ah, tá. Porque ele é o pai que você falou, paizão. Ele é, tipo, nível, pra mim, um pai, Aham. sabe? Então Sim. ele é muito de fazer. Aham. E o que ele gosta de receber? Toque físico? Ele recebe, mas eu acho que não sei. qual que ele, tipo... Eu acho que... Atos de serviço. Ato de serviço, toque físico, presente, palavras de afirmação e tempo de qualidade. Você já chegou a ler o livro? Não. Porque eu acho que alguém me falou que, na verdade, o que você gosta de receber é o que você dá, mas eu não sei. Eu achava que não. Eu também achava que não. Alguém me Porque- falou isso. Porque assim, não, na verdade, talvez o que eu gosto de dar é o mesmo que eu gosto de receber, mas na prática, se o outro gosta de receber alguma coisa, eu tenho que dar aquela coisa, tipo... Sabe? Sim. O Henrique é muito do toque físico. E eu não sou muito de Aham. dar nem receber, mas eu acabo dando muito, Sim. porque a gente se moldou desse jeito no Sim. relacionamento. E agora, tipo, ele bota o pezinho assim, faz uma massagem. Eu 100%. então. É o escorpião e o câncer. Exatamente. Eu acho que pro Vitor, eu diria tempo de qualidade. Tá, aham. Eu acho que é muito importante, né? Tipo, pra nós dois, eu acho Sim. que ele valoriza muito isso, né? Da Aham. gente estar, tipo, nós dois juntos em tudo. Ah. Então, mesmo se não for só nós dois, eu acho que ele
gostaria que eu sempre, tipo, acompanhasse ele legal. nas coisas importantes da vida dele, Sim, sabe? faz Até com sentido. amigos, assim, eu acho que, tipo, é importante pra ele eu estar junto. E não, tipo, tá bom, eu vou ficar aqui em casa, você vai, sabe? Vai lá você, assim, É, independente. Sim, acho que ele faz gosta sentido. quando a gente é, tipo, juntos como um só. Aham, legal. Agora eu tô muito curiosa pra saber, vou ler um livro pra descobrir. Vou Sim. perguntar pro chat. Comentem abaixo. Gente, o chat é meu melhor amigo. É, muito, chat, muito não, grave. juro, se desligar, acabou. Tipo assim, eu não trabalho, eu não... Acabou. Acabou. Não, Acabou, gente, eu juro, tchau. eu juro. Muito, muito grave, muito grave. A gente tá com um novo jogo aqui, Amo, que é... Já ouviu falar do We're Not Really Strangers? Sim. É um jogo, pra quem não sabe, dá pra até comprar nos Estados Unidos, mas a gente traduziu algumas perguntas e a gente escolheu perguntas que são chococozy, perguntas, e perguntas que são um pouquinho spicy, que é Tá. chocolate com pimenta. Amo. Então, você vai escolher 3 cartas aí, a gente pode até embaralhar, porque não vão ser as primeiras 3 E necessariamente. fecha os olhos. Fecha os olhos pra você não ver quais que você pegou, porque você pode pegar ou spicy questions ou chococozy Tá questions. bom. Fecha o olho Fecha já? os olhos. Escolhe 3 de uma vez já, pra a gente não... Começa com as Spicy. chococozy, vai. É. O que é uma característica sua que você tem que você acha mais provável ser melhor que todos em um dado ambiente? Já sei. O quê? Não, você que tem que responder, mas eu já sei. Eu quero saber a resposta da Duda Eu depois. também. Eu acho que eu consigo me comunicar com todos. Então, eu acho que eu não tenho um tipo de pessoa que, tipo, eu me atraio, sabe? Eu acho que eu consigo meio que navegar por vários mundos, exato. Eu acho que eu não tenho muito problema com isso, sabe? Eu acho que Sim. eu consigo me adaptar. Uhum. Então, Isso é uma puta qualidade. Meu, é uma qualidade muito boa mesmo. É. eu acho que é isso, Que né? legal. Sua mesmo. Uma que a Duda ela falou que ela é a rainha do povo. O que você ia falar? Criatividade, Minha criatividade. né? É, mas eu acho que eu não sou a melhor do mundo. sabe? Eu acho que eu sou muito criativa. Acho que eu sou muito mais criativa do que. Eu sou muito mais humanas do que exatas. É, mas, assim, em um ambiente que tenha muitas outras pessoas criativas, eu não sei se eu vou ser, tipo, a mais criativa, sabe? Eu acho que eu vou ser a mais. Talvez que eu consiga agregar a todos, sabe? Legal, muito bom. Eu ia falar o seu carisma. Ai! Verdade. Você é muito carismática. É Mas é. impossível conhecer a Chase que, tipo, não amar ela. É sério. Ai, Eu não gente. conheço alguém É. que não ame. Ela é magnética. Né? É Muito verdade. magnética. Ela tem um brilho. É uma energia, é mesmo. E transmite pelas telas. Tipo, dá pras pessoas sentirem isso mesmo. É muito doido, porque eu tenho falado muito pouco, né, no Insta. Uhum. Então, quando eu falo, as pessoas, tipo, nossa, Que saudade. tipo, fala mais. Tá bom. Muito bom. Próxima pergunta. Qual coisa mais te faria sair de um date imediatamente? Nossa. Se você estivesse solteira, óbvio, né? Sim. Vamos- Se ele fosse grosso, Uhum. Com você ou com outros? comigo e com outros. Tipo, se a gente Justo. tiver em um date e ele for grosso com, sei lá, o garçom, Garçom. esquece. Uhum. Não dá. Tchau. Porque diz tchau. muito sobre a pessoa, sabe? Eu não. Tipo, ou ele tá sendo falso comigo, Uhum. ou ele é um escroto mesmo, É. sabe? Eu Não não. existe. Eu pensei Não. o mesmo. É, É verdade. não dá. É, Não dá. é mesmo. Muito bom. Spicy. Além do prazer, o que sexo te dá? Acho que conexão, Aham. Eu né? pensei o mesmo. Jessica! Scorpio, gente! Scorpio Eu baby. me identifico muito com você. Cara, a gente nasceu no mesmo dia. É verdade. É verdade. Mas conta mais a conexão, assim. Eu acho que conexão, acho que é um momento muito único, né? Tipo, a gente tá literalmente só nós dois, mas ninguém, não tem celular, né? Que eu acho Verdade. que hoje em dia, tipo, você nem pensar no seu celular é muito especial, É porque, verdade. Bom cara, ponto. né? Aham. Então, é uma conexão literalmente só vocês, além de ser literal, Aham. tipo, é muito, sabe? Aham. Você tá muito presente no momento e, tipo, na sua relação e, Uhum. né? Eu acho que, pelo menos
comigo. Faz sentido. Nossa, eu nunca tinha pensado o poder da presença, né? Nesses momentos íntimos, assim. Porque assim, você tá, sei lá, em um jantar. Uhum. Você tá só vocês dois, tipo, é um momento íntimo, mas o celular tá lá, É verdade. sabe? Tipo, você vai ficar, tipo, ai, alguém me mandou mensagem, alguém... Hum. Então, acho que... E também é uma coisa que você só faz com ele e ele só faz com você, Uhum. sabe? Exato! Um jantar, você janta com várias pessoas. verdade. Exatamente. Então é uma coisa é muito única e único. especial É. de vocês dois. É muito É único. verdade. Amei! Exato. Tchê, você é perfeita! Muito obrigada! Arrasou. Vocês são tudo. Quando que vai sair? Fiquem ligados que a gente já comentar no Instagram. Segue a gente no Instagram, Chocolate Complementa Cast, pra descobrir quando que vai sair. Quer dizer, já vai ter saído o episódio. Mas quando vão sair os próximos episódios, os nossos próximos convidados. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal. E muito obrigada por terem vindo. Duda Nogueira, Laura Dubugras, Chesca Tivita, sigam a gente no Insta. Beijo, até a próxima. Beijo, até a próxima, pessoal. Beijo, gente. Obrigada.